Aula 09, Interpretação das Escrituras, a famosa hermenêutica. Bom, hoje a gente vai direto ao ponto para entender as bases bíblicas e reformadas de como ler e compreender o texto sagrado. Se a Bíblia é a nossa regra infalível, a gente precisa ter a certeza de que está entendendo a mensagem do jeito certo, não é verdade? Então vamos lá. Mas, antes de abrir nossa caixa de ferramentas teológicas, a gente precisa ser bem honesto. Por que ler a Bíblia parece tão difícil às vezes? Sabe quando a gente lê uma página e fica pensando, peraí, o que isso significa? Se o objetivo do texto é nos instruir, por que em alguns momentos soa como um enigma quase indecifável? Olha, essa é uma dificuldade super real para qualquer pessoa que estuda a palavra. E reconhecer que o texto nem sempre é óbvio é justamente o primeiro passo para um aprendizado de verdade. A raiz de toda essa dificuldade está numa distância gigantesca entre duas realidades muito diferentes. De um lado, temos o contexto original. Afinal, a Bíblia não foi escrita ontem, e nem num idioma moderno. Foram milênios de história, textos redigidos em hebraico, aramaico e grego koiné, tudo isso imerso na cultura e na política lá do Antigo Oriente Médio. Do outro lado estamos nós, os leitores atuais, vivendo numa cultura e num mundo completamente diferentes. A hermenêutica entra aí como uma ponte. Ela serve literalmente para cruzar esse abismo histórico e fazer com que a mensagem original chegue intacta até a gente hoje. E é exatamente aí que entra o método gramatical histórico, que é o coração da tradição reformada. Para encurtar essa distância no tempo, a gente precisa investigar a fundo a gramática, a sintaxe e o cenário histórico da época da escrita. O grande alvo aqui é um só: descobrir o que o autor inspirado realmente queria comunicar para os leitores originais dele. A nossa missão nunca é colocar as nossas próprias ideias no texto, mas sim extrair a mensagem central que já está plantada lá desde o início. Para se ter uma noção do nível de seriedade dessa busca, é só analisar a fidelidade ao texto original num detalhe do manuscrito de 1 Timóteo 3,16. Em grego antigo, a diferença entre a palavra para Deus, que usa a letra teta, e a palavra aquele, com a letra ômicron, é literalmente um minúsculo traço horizontal no meio da letra. É isso mesmo, uma linhazinha. Os estudiosos contam letras e examinam manuscritos quase com uma lupa para garantir que a revelação chegue até a gente com exatidão absoluta. Esse cuidado extremo é o que dá uma base sólida para a nossa interpretação. E esse rigor todo do método gramático histórico atua como um baita ponto de equilíbrio, viu? Ele livra a gente de dois extremos bem perigosos. Lá no passado, a gente tinha o alegorismo medieval, que basicamente ignorava o sentido histórico mais simples para ficar caçando significados místicos e ocultos em cada vírgula, o que deixava a leitura super subjetiva. Já no outro extremo, temos o racionalismo moderno, que só aceita o que a razão humana acha possível e acaba negando todo o lado sobrenatural e os milagres. A postura reformada é fantástica, porque ela foge dos dois. Ela abraça o estudo gramatical rigoroso, mas faz isso com uma reverência enorme à realidade espiritual do texto. Agora vamos entrar na nossa primeira sessão. Princípios fundamentais, as ferramentas do intérprete. Então, quais são as regras de ouro para não descarrilar durante a leitura? O primeiro princípio vital vem direto da Confissão de Fé de Westminster. A Escritura é a regra infalível da sua própria interpretação. É o sola scriptura na prática. Como o autor principal de toda a Bíblia é o mesmo Espírito Santo, o conteúdo inteiro forma uma coisa só, um bloco unificado. Ou seja, a chave para resolver uma dúvida quase sempre vai estar na própria Bíblia, e não numa fonte externa. E essa autointerpretação nos leva a um conceito incrível chamado analogia da fé. Basicamente, é uma trava de segurança. Ela diz que nenhuma passagem, por mais isolada que seja, pode ser interpretada de um jeito que bata de frente com o ensino geral da Bíblia toda. Como o apóstolo Paulo lembra ao escrever aos Romanos, devemos profetizar segundo a proporção da fé. Não dá para pegar um versículo isolado e tentar usá-lo para derrubar uma doutrina imensa que é ensinada de forma clara de Gênesis a Apocalipse. Não faz sentido. Mas aí surge a dúvida. Como lidar, na prática, com aqueles textos difíceis de engolir? Aqui entra o princípio de iluminar os textos obscuros com os textos claros. A Bíblia é claríssima em tudo que a gente precisa para a salvação, mas tem sim suas partes difíceis. A regra aqui é simples: as passagens confusas sempre têm que ser iluminadas pelas passagens explícitas e claras que falam do mesmo assunto. Nunca o inverso. A gente não constrói um sistema de crenças em cima de um versículo difícil de entender. A gente deixa a parte clara trazer sentido e iluminar a parte escura.
Além da clareza, nós temos mais dois princípios super importantes. O primeiro é a interpretação literal. E olha, isso não é ser um literalista cego, tá? É buscar o sentido natural das palavras, respeitando o gênero literário. Um poema ou uma parábola tem uma linguagem rica, figurada. Não é um relatório científico. O outro princípio é saber separar continuidade de descontinuidade. Por exemplo, quando a Bíblia descreve a poligamia dos patriarcas, ela está relatando um fato histórico, os erros de pessoas caídas, e não prescrevendo aquilo como uma regra normativa para a vida cristã. É fundamental saber a diferença entre o que é apenas descritivo e o que é doutrina. O que nos leva à próxima sessão, o papel do Espírito Santo e a iluminação divina. Até agora, a gente falou muito de método, de regra, de gramática, mas só o esforço intelectual não dá conta do recado. Para entender como o estudo e a fé andam juntos, a gente pode pensar na metáfora dos dois remos. Interpretar a Bíblia é como remar um barco. De um lado, a gente tem o remo do estudo, que exige esforço mental, ler hebraico, analisar contexto, mas se a gente remar só com ele, o barco vai ficar girando em círculos no mar de orgulho intelectual. A gente precisa agarrar firme, ao mesmo tempo, o outro remo, o remo do espírito, que é a postura de oração, piedade e a humildade de reconhecer que dependemos da iluminação que só Deus pode dar. A própria Confissão de Westminster amarra isso muito bem quando diz que o juiz supremo não pode ser outro senão o Espírito Santo falando nas Escrituras. É uma dinâmica inseparável, a palavra e o Espírito. Na tradição reformada, a gente não fica buscando revelações místicas do nada. A gente confia que o mesmo Espírito que inspirou aqueles autores no passado continua trabalhando ativamente hoje, abrindo os nossos olhos e iluminando o nosso entendimento através desse texto que foi tão cuidadosamente preservado. E entramos na nossa última sessão, o alvo final, que é a prática, levando da mente para o coração. Vamos pensar um pouco. Para que serve todo esse esforço com gramática, método e oração? É só para ter mais conhecimento na cabeça? De jeito nenhum. O primeiro passo é, sim, a compreensão intelectual, entender a verdade de forma clara. Mas essa é só a porta de entrada para o segundo passo, que é ter o coração alcançado. A verdade bem compreendida tem que gerar reverência e mudar os nossos afetos lá no íntimo. E aí a gente transborda para o terceiro passo, a vontade movida. Uma interpretação bíblica autêntica culmina em amor e obediência prática. Se o nosso estudo gera apenas uma mente cheia de informação, mas não uma vida transformada, a gente falhou na missão. Para fechar essa nossa análise de hoje, fica uma reflexão fundamental para todo mundo que estuda a palavra. Ao abrir as Escrituras, o nosso objetivo é apenas dominar e conhecer o texto, ou é nos submetermos ativamente ao autor do texto? É super fácil a gente se perder nos debates teológicos e acadêmicos e esquecer de quem está do outro lado daquelas páginas se revelando. Que todos esses princípios e ferramentas sirvam não apenas para clarear os versículos mais difíceis, mas, acima de tudo, para acender um desejo irresistível de viver toda essa verdade na prática. Muito obrigada por acompanhar essa explicação e até a próxima.